Olá pessoal, sou a professora Carol de Matemática e na aula de hoje nós vamos aprender como resolver sistemas de equações com duas variáveis. Então, temos dois métodos. Primeiro, o método da substituição e depois desse nós vamos ver o método da adição. E depois comparar qual que pode ser melhor, qual às vezes não é tão vantajoso. Então, vem comigo, mas antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e também se inscrever no canal para mais vídeos. Bora lá, gente! Aqui, o método da substituição, ele consiste em basicamente você escolher uma das duas variáveis aqui das equações, qual delas? A que for dar menos trabalho, de preferência. Isolá-la e depois substituir na outra equação, para assim você descobrir o valor de uma variável e no final você descobre o último valor. Então, vamos aqui, x mais y igual a 2, x menos y igual a 4. Notem que nesse caso em específico, como o coeficiente de cada uma das variáveis é 1, fica mais fácil de você isolar, de substituir. Então, qual você escolhe? Qualquer uma, sinceramente. Eu vou escolher aqui esse x, mas você poderia escolher o y, esse outro x, esse outro y. Então, isolando aqui, vou passar o y para o outro lado, então eu terei x igual a 2 menos y. Então, eu sei que o valor do meu x está dependendo desse y e ele é 2 menos y. Na outra equação, eu vou substituir desse valor de x. Então, onde tiver x aqui, eu vou colocar 2 menos y. Então, substituindo aqui, eu terei 2 menos y e agora copia todo o resto. Então, menos y igual a 4. Teremos, então, menos y com menos y, menos 2y igual a 4. Esse 2 passarei para o outro lado. Se aqui ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então, teremos menos 2y igual a 2. Passando menos 2 dividindo 2, obtemos que y igual a menos 1. Então, uma das variáveis já descobrimos o valor. Agora, aqui que a gente já estava com esse x isolado, onde tiver o x, o y, eu substituo por menos 1. Então, teremos que x é igual a 2 menos, atenção que aqui também é negativo. Então, coloque entre parênteses, menos 1. Fazendo o jogo de sinais, menos com menos vai dar mais. X vai ser 2 mais 1, portanto, o nosso x é igual a 3. Para dar a resposta final, nós temos um par ordenado. Então, primeiro, conjunto verdade é igual. Abre as chaves para indicar um conjunto. Par ordenado, nós representamos entre parênteses. Lembrem-se que primeiro vem o x e depois o y. Então, 3, menos 1. Então, esse é o nosso conjunto solução. Vamos para o próximo exemplo. Nesse aqui, 3x mais 2y igual a menos 2 e x menos 3y igual a menos 8. Percebam que aqui aumentamos um pouco o nível de dificuldade. Os coeficientes já deixaram de ser 1, exceto por esse. Então, fica um pouco mais tranquilo isolar esse x, mas novamente, você escolhe o que for mais vantajoso, seja aqui ou dentro de outro contexto. Vou isolar esse x para depois substituir na outra equação. Então, aqui teremos que x é igual, o menos 3y vai para o outro lado somando, então 3y menos 8. Agora, quando eu for substituir na outra equação, veja que eu tenho um 3 multiplicando. Como aqui eu tenho dois termos, não se esqueça de colocar entre parênteses, para você não esquecer de fazer a distributiva. Então, 3 vezes, no lugar do x, colocaremos 3y menos 8. 3y menos 8
mais 2y igual a menos 2. Fazendo aqui a distributiva, 3 vezes 3y e 3 vezes menos 8. Teremos 9y menos 24 mais 2y igual a menos 2. 9y mais 2y, 11y, igual, o menos 24 vai somando para o outro lado, 24 menos 2, o que fica 22. Passando o 11 dividindo 22, teremos então que o y é igual a 2. Agora, mesmo esquema que fizemos no outro exemplo, vamos substituir esse y aqui dentro. Então, x é igual a 3 vezes 2 menos 8. X vai ser 6 menos 8, x igual a menos 2. E, por fim, o nosso conjunto verdade será primeiro x, então, menos 2, e o y igual a 2. Então, aqui, o que podemos tirar é que quando formos substituir, mas tem um outro número, diferente de um multiplicando a nossa variável, lembrem-se dos parênteses, para que não cometam erro na distributiva. E agora, no nosso terceiro exemplo, 2x mais 3y igual a 17, 5x mais 4y igual a 25. Esse caso já é um pouco mais complicado, porque não temos nenhum coeficiente 1, que facilita bastante. Então, qual que vamos escolher? Qualquer um. Mas tenha ciência que já vai dar um pouquinho mais de trabalho. Eu vou escolher aqui esse 2x. Então, teremos que x é igual a 17. O 3y vem subtraindo e o 2 que estava multiplicando o x passa dividindo. Agora, onde eu tiver x, aqui na outra equação, vou substituir por 17 menos 3y sobre 2. Então, 5 vezes 17 menos 3y sobre 2 mais 4y igual a 25. Fazendo a distributiva, aqui nós teremos 85 menos 15y sobre 2. Como aqui vai ficar uma fração, já vou fazer todos eles com denominador 2. Então, teremos aqui 2 vezes 4y, 8y, igual a 50 sobre 2. Podemos, então, cortar todos esses denominadores 2, pois estão presentes em todas as frações dos dois lados. E assim teremos que 85 menos 15y mais 8y igual a 50. 15y mais 8y, isso ficará menos 7y igual a 50. Vamos passar o 85 subtraindo para o outro lado. Menos 7y será igual, então, a menos 35. Passando menos 7y dividindo menos 35, y vai ser menos 35 dividido por menos 7, menos com menos dá mais, fazendo o jogo de sinais. 35 por 7, 5. E agora, novamente, vamos substituir aqui. X será 17 menos 5 vezes 3y, 5 vezes 3, 15, sobre 2. 17 menos 15, 2, sobre 2, nosso x igual a 1.
E assim, nosso conjunto verdade será 1, 5. Então, veja que, conforme vamos aumentando o nível de dificuldade, o passo a passo não muda. Então, paciência, muito cuidado com as distributivas, sinais, mas é relativamente tranquilo. Vamos ver agora o método da adição. Então, pessoal, agora com o método da adição, como que vamos resolver isso? Ele consiste em eu deixar nas duas equações uma das variáveis com o mesmo coeficiente, tanto em cima quanto embaixo, só que com sinais trocados, de modo que quando eu for somar essas duas equações, eu acabe cortando uma das variáveis. Nesse primeiro exemplo, ele é ótimo para o método da adição. Por quê? Notem que o meu y está com o mesmo coeficiente 1, se não aparece nada, é o 1, e com os sinais trocados. Portanto, se eu for somar, eu vou ter 2x mais x igual a 2x, mais y menos y, a gente acaba cortando, porque dá zero. E isso vai ser igual a 2 mais 4, 6. 2x igual a 6, portanto, o meu x vai ser 6 dividido por 2, 3. Resolvemos muito mais rápido dessa forma, assim, encontramos a primeira variável dessa forma. Agora, diferente do método da substituição, que a gente já tinha uma das variáveis isoladas e depois era só substituir, aqui a gente não tem. Então, como vamos fazer? Vou pegar esse x igual a 3 e substituir em qualquer uma das duas equações. Se você encontrou o valor certo aqui, é indiferente. É para encontrar o mesmo valor de y nas duas. Então, escolha o que vai te dar menos trabalho. Eu vou escolher a primeira. Então, no lugar do x eu colocarei 3, copio o resto, mais y igual a 2. O y será igual a 2 menos 3. O nosso y é igual a menos 1. Então, conjunto verdade vai ser conjunto do par ordenado 3 menos 1. Agora, no próximo, notem que temos aqui mais 2y e menos 3y. Os sinais estão trocados, mas não estão com o mesmo coeficiente. Aqui é 2 e aqui é 3. Então, eu não posso simplesmente somar as duas, porque não vai cortar. O que fazemos então? Eu vou ter que deixar, de alguma forma, o mesmo coeficiente. Olhem aqui, 3x, e aqui não aparece nada, mas 1x. Esse 1, ele é um elemento muito coringa, porque é fácil eu transformar ele em qualquer outro número a partir de uma multiplicação. Portanto, para eu conseguir cortar, eu posso multiplicar essa segunda equação por menos 3, porque daí vai ficar com o mesmo coeficiente desse 3, só que com o sinal trocado. Vamos reescrever então. A primeira nós não faremos nenhuma multiplicação, então só copio. 3x mais 2y igual a menos 2. Agora, 1x vezes menos 3 ficará menos 3x, menos 3y vezes menos 3, cuidem do sinal primeiro, menos com menos, mais 3y vezes 3, 9y, igual menos 8 vezes menos 3, menos com menos. Positivo, de novo, 3 vezes 8, 24. Agora, faremos a adição. 3x mais menos 3x vai cancelar. 2y mais 9y, 11y, igual a menos 2 mais 24, 22. Então, 11y igual a 22, 22 dividido por 11 dará y igual a 2. Substituindo em qualquer uma das equações, é para acharmos o valor de x. Você pode tanto substituir nas originais, quanto na que foi modificada. Tanto faz, veja qual for, dar menos trabalho. Normalmente a modificada estará com valores maiores, o que pode gerar umas contas um pouco maiores. Mas, se for favorável, pode usar também, é para dar certo. Eu vou então substituir aqui nessa primeira.
na segunda, digo, x menos 3 vezes o valor de y, que é 2, igual a menos 8. Então, x será igual, aqui vamos ter um menos 6, que passando para o outro lado, ele vai somando. Então, menos 8 mais 6, o nosso x é igual a menos 2. E, novamente, conjunto verdade. Será menos 2, 2, lembrando que o x vem sempre primeiro e depois o y. Então, aqui tivemos que multiplicar uma das equações por um número para que pudesse fazer esse cancelamento de uma das variáveis. Agora, no item C, a gente aumenta novamente a dificuldade. Veja que eu não tenho nenhum com sinal trocado, apesar que isso é tranquilo de se resolver só multiplicando por menos 1. Mas nenhum dos coeficientes é 1 ou está igual. Então, quando isso acontece, a gente escolhe uma das duas variáveis, x ou y, e vamos tentar encontrar um número comum entre os coeficientes dela. Então, aqui, se eu escolher o x, eu teria que achar um número comum entre o 2 e o 5. Se eu escolher o y, um número comum entre o 3 e o 4. Vou escolher aqui o y, só para fugir um pouquinho. Veja que eu tenho que achar um número que seja comum na tabuada do 3 e do 4. Temos várias opções, mas vamos escolher o menor deles para dar menos trabalho com números grandes. Então, nesse caso, veja, se eu quero o menor número que é comum aos dois, eu estou procurando o MMC de 3 e 4, que no caso é 12. Para eu conseguir chegar, então, no 12 e fazer os dois números virarem 12, eu vou ter que multiplicar a primeira equação, então, por 4, porque daí 3 vezes 4 vai virar o 12, e a segunda por 3. Agora, notem que eles não estão com os sinais trocados. Então, uma dessas duas eu vou ter que multiplicar também por um número negativo. Você pode escolher qualquer uma. No pior dos casos, você vai ter que fazer uma correção de sinal no final. Vou multiplicar, então, essa daqui, por menos 4. Então, vamos fazer as multiplicações. 2x vezes menos 4 ficará menos 8x. 3y vezes menos 4, menos 12, igual a 17 vezes menos 4, então, menos 68. Partindo para a segunda, 3 vezes 5x, 15x. 4y vezes 3, mais 12y, igual a 25 vezes 3, que dá 75. Vamos somar, então, as duas equações. Menos 8x mais 15x. Isso nos dá 7x. Menos 12y mais 12y. Vai cortar, que era o nosso objetivo. Agora, menos 68 mais 75. Isso aqui vai dar 7. Agora, 7x igual a 7, portanto, o nosso x é igual a 1. Agora, substitui em qualquer uma delas. Novamente, você pode até substituir em uma das modificadas, mas às vezes você vai lidar com números maiores. Então, veja se é mais vantajoso substituir em algumas das originais. Vou substituir na primeira equação. Então, 2 vezes 1 mais 3y é igual a 17, 3y é igual a 17, 2 vezes 1, 2, está somando desse lado, vai passar então para o outro subtraindo. 3y é igual a 15, passo 3 dividindo 15, chegamos então que y é igual a 5. Portanto, nosso conjunto verdade vai ser do par ordenado 1, 5. Vejam que eu escolhi mesmos sistemas de equações para os dois métodos, para que vocês possam ver que, independente do método, nós vamos chegar no mesmo resultado se tudo for feito corretamente. Alguns são mais tranquilos pelo método da adição. Por exemplo,
Esse caso, quando já está mais tranquilinho de só somar e cortar. Agora, alguns casos mais difíceis, às vezes, podem ser mais vantajosos pelo da substituição, ou se você tiver mais facilidade pelo da adição, pode ser por ele também. Então é isso, galera. Espero que tenham entendido e bons estudos. Não se esqueçam de curtir e nos seguir para mais vídeos. Até mais!